Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre vetorização. Eu acho que a pergunta principal é como sair dessa zona de feeling, de vivência de negócio e de fato, né, você conseguir acrescentar a isso um embasamento mais técnico ali, numérico, enfim. Então, o case que a gente vai tratar aqui hoje é um case de recrutamento e seleção. Então, a gente vai ter um candidato ideal, a gente vai ter algumas competências para avaliar e com base nessa, a gente vai pegar um distanciamento entre essas competências de cada candidato e as competências do candidato ideal, tá bom? Então, vamos seguir aqui adiante. Eu tenho um materialzinho que eu preparei para vocês, tá? Boa. Então aqui, pessoal, o case que a gente vai tratar aqui, né, é de uma empresa de tecnologia que está contratando um cientista de dados pleno. Durante a triagem inicial, o RH aplicou um questionário simples. Em uma escala de 0 a 10, qual o seu nível em Python? Qual o seu nível em SQL? Qual o seu nível em Machine Learning? Tá bom? Então, o que que a gente consegue entender nesse primeiro momento enquanto leigo, né? É que eu tenho características, eu tenho competências de um candidato. Enquanto cientista ou enquanto estatístico ou alguma coisa do tipo, o que a gente consegue entender também é que esse candidato se transformou num vetor tridimensional, né? Em outras palavras, ele tem três características, três habilidades que eu preciso avaliar, tá bom? Pensando num caso não daqui, né, mais humano, seria idade, altura e tamanho. Altura e peso. Altura e tamanho foi fora, né? Então, seria alguma coisa nessa linha, tá bom? Então, vamos adiante. Aqui a gente vai usar o NumPy, tá? Para gerar toda essa base de dados, né? Então, a gente também usa aqui o pandas, né? pd.dataframe, que a gente vai ter um ID, um SQL, né? Que é a nota de fato daquele cara dentro dessa competência, o Python e o Machine Learning, tá bom? Vamos adiante. E a gente vai definir o candidato ideal, né? O que seria definir o candidato ideal, né? Cara, eu quero entender aqui ou melhor, eu quero assumir como premissa aqui qual seria o domínio técnico ideal que esse candidato deveria ter. Cara, qual a proficiência que esse cara deveria ter em SQL? Ah, deveria ter 9. Beleza, o cara tem que ter um domínio alto. Em Python, 9. E em Machine Learning, 8. Beleza. Então, eu já tenho uma noção aqui forte do que seria ali o candidato ideal, porque eu já defini quais são as competências que esse cara deveria me mostrar, né? E aí, beleza. O que eu vou trazer aqui a partir de agora para vocês aqui também é uma espécie de resuminho, né? Então, cara, do que a gente acabou de plotar aqui, né? Do que a gente acabou de fazer como função, como saída, como é que eu leio isso, né? A interpretação matemática seria: esse vetor é um ponto fixo no espaço R cúbico, tá? Ele representa a direção estratégica da vaga. Ok. Interpretação simplificada. O que seria isso aqui no mundo real? É só o candidato ideal. Ponto. Tá bom? Então a gente vai usar aqui a distância euclidiana para isso, para ajudar a gente a ter esse insumo, tá? E um ponto aqui de atenção, pessoal, o que eu quero que vocês entendam aqui sobre a distância euclidiana, tá? O que a gente está fazendo aqui no final do dia é simplesmente eu quero entender qual é o candidato que tem o melhor fit, que tem o melhor match com essa vaga, entendeu? Então, pense nela como uma distância em uma linha reta entre dois pontos, né? Eu quero saber quanto tempo leva para sair do ponto A para o ponto B. Ponto. Eu só quero achar o menor tempo, tá? E quanto menor essa distância, né, entre o vetor do candidato e o vetor ideal, ou seja, quanto menor essa distância entre a competência do candidato e a competência do que a gente definiu, mais próximo ele está do que a gente está buscando, tá bom? É assim que a gente vai tratar nesse primeiro momento. Basicamente, o que a gente está dizendo aqui, pessoal? A gente vai criar uma função retornando
O V, quem seria esse V? O V é o vetor, né? O V é o vetor de, ou seja, em outras palavras, o vetor é o próprio candidato, né? Então eu vou passar as competências do candidato, né? E fazer uma diferença disso aqui entre o candidato ideal, tá? Só que o que vocês precisam entender é que isso é uma espécie de, né, na escola a gente chamava de chuveirinho, né? Então você vai fazer a distância da competência um pela competência um, a distância da competência 2 pela competência 2 e assim sucessivamente, entendeu? Então você vai fazer um a um, né, nesse chuveirinho, né? Um para um, um para um, um para um. Então seria 10 menos 9, 10 menos 9, 10 menos 8, 9 menos 9, 9 menos 9, 9 menos 8, 9 menos 9, 9 menos 9, 9 menos 8. Esse chuveirinho aqui que eu tô falando, tá bom? Então, Vamos ali, vamos ali adiante, para que vocês consigam interpretar isso. Como é que a gente lê isso que a gente acabou de fazer, tá? Estamos medindo a distância geométrica entre dois pontos no espaço. Interpretação simplificada aqui para a gente. A gente está fazendo aqui a menor distância, né? O mais próximo do perfil ideal, tá bom? Vamos adiante. Vamos falar um pouquinho aqui sobre subtração. Tá? Deixa eu ocultar esse gap aqui. Deixa eu rodar só o melhor para que vocês entendam. O que que a gente está dizendo aqui nesse primeiro momento? Se eu já, se eu já conseguir definir a distância, né? Ou seja, quem está mais próximo da vaga que eu quero, eu já tenho mais ou menos uma noção ali de quem é o candidato ideal, né? Então, o que que a gente faz? A gente passa um sort value, né, para ordenar esse cara e me traz aqui só o primeiro, né? Eu quero ver quem é o primeiro cara aqui que tem a melhor distância, tá bom? E aqui embaixo em gap eu vou trazer os resultados disso, né? Ele é o cara ideal, mas beleza, quão distante ele tá ou quão próximo ele tá? Ó, o que ele tá dizendo aqui é o seguinte, ó. Na primeira competência, né, no SQL, ele está um ponto acima do que a gente precisa. No Python, ele está no 0 a 0. Em Machine Learning, ele está um ponto acima do que a gente precisa. Beleza. É isso que a gente está tentando interpretar aqui. Tá? A subtração gera o vetor de deslocamento entre dois pontos. Tá? Esse vetor contém direção, intensidade e força. Tá? Isso aqui é uma interpretação matemática. Uma interpretação simplificada mostra exatamente onde o candidato precisa evoluir. Tá? Se o resultado for 2, 1, 0, significa que precisa melhorar 2 pontos em SQL. Ih, isso aqui está errado, calma aí. Mostrar exatamente onde que os dados precisam evoluir. Tá, vamos botar 1, 1, 0, né? Precisa melhorar... Não. Vou botar assim, ó. Está acima um ponto em SQL. Está acima um ponto em Python. Vou botar aqui o -2, só para ficar didático. Está abaixo dois pontos em Machine Learning. Eu acho que isso aqui é o ideal, essa interpretação ideal que a gente precisa ter aqui, tá bom? Então, vamos adiante, vamos falar aqui um pouco sobre produto escalar, tá? E o que é esse tal de produto escalar que a gente vai medir, entender exatamente com ele ali? Ele não mede exatamente a distância, tá? Mas o alinhamento entre os vetores. Então, pensa mais ou menos numa canoa, né? Então, a gente está ali dentro do barco, a gente tem o remo e a gente quer se deslocar, tá? Então, quanto melhor a angulação do seu braço, né? Você vai conseguir se deslocar com maior velocidade. Por quê? Você está aplicando a força ideal, o remo entra a quantidade de água suficiente, então você consegue se deslocar bem. Agora pensa que você não tem tanta prática na canoagem, então de duas uma, você coloca muito remo dentro da água
Então você tem muita água para tirar, então você perde força. Então é uma questão de angulação que a gente está buscando aqui, tá, pessoal? Então, quanto maior o produto, né, entre candidato e o ideal, né, nessa direção, é o crucial para a gente entender essas competências ali da vaga, tá bom? Então, vamos rodar aqui e vamos seguir aqui para esse bloquinho aqui de resumo, tá? Interpretação matemática. O produto escalar mede o alinhamento entre vetores. Ele está relacionado ao ângulo entre eles. Interpretação simplificada. Quanto maior o valor, o que isso significa? Mais alinhado o candidato está com o perfil ideal. Menor o ângulo entre os vetores, tá bom? Aqui não medimos distância, mas sim a direção estratégica, né? Ou seja, o fit técnico, em outras palavras, né? Tá bom? Multiplicação entre vetores, tá? Com componente de peso. O que a gente está dizendo aqui no final do dia, tá, pessoal? Eu tenho competências que são mais importantes do que outra, tá? Então, por exemplo, a gente traz 2. Eu estou dizendo que, olha, SQL tem peso 1, Python tem peso 1, Machine Learning tem peso 2. Em outras palavras, eu preciso que o cara tenha mais domínio em Machine Learning do que em SQL e Python, entendeu? Logicamente, respeitando a linha de corte, né? Eu quero que o cara esteja ali dentro do que a gente já entendeu de distância, mas eu também quero entender ali, né, em casos de empate, eu quero que tenha ali um cara que consiga ter esse crivo ali, né? Esse crivo de decisão, tá bom? Então, vamos aqui agora só para o resultado final, para a gente entender o que está acontecendo. Beleza. Aqui a gente tem um candidato ideal, tá? E uma coisa aqui que a gente vem falando muito desde o início é sobre a tal visão tridimensional, né? O que seria isso, né? A gente vai, a gente vai aplicar isso aqui agora num gráfico, tá? E o que esse gráfico está mostrando aqui, pessoal? Ele mostra todos os pontos, né? O vetor ideal e as linhas conectando os top 5 candidatos, tá? Com, com o melhor candidato destacado, invisível e invisível, tá bom? Então, na verdade, a gente está fazendo uma melhor conexão aqui entre os pontos mais próximos do que deveriam acontecer, tá? A gente tem um top 1, só que a gente está buscando aqui um top 5, né? Eu quero puxar 5 pessoas para uma entrevista. Então, é mais ou menos isso aqui que a gente está mostrando visualmente nesse gráfico, tá bom? Então, pessoal, em resumo, tá? O que a gente fez aqui? A gente pegou 120 vagas, a gente achou um candidato ideal com uma simples aplicação técnica, sem algoritmo, sem modelos, certo? Usando uma parte estatística que é muito pouco falada no mundo, no mundo aqui das redes sociais, tá bom? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo aí de matemática para data science, deixa seu like aqui nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, ativa o sininho, envia ali no WhatsApp para os seus amigos, no grupo, tá? Eu tô deixando aqui também na descrição do vídeo o link do nosso GitHub, que esse projeto já está lá publicado, tá? Então, só recordemos, tá? Aqui é o GitHub que a gente está tratando todos os projetos que a gente vem falando nessa jornada. Onde encontrar os arquivos, tá? Eles estão dentro da aba de Notebook. Então, aqui, ó, a aula de vetores, ele já está depositado aqui. Então, você consegue fazer o download desse arquivo, você consegue trabalhar, você consegue brincar com ele, tá bom? E deixe seus comentários aqui para ajudar a gente, tá bom? Até um próximo vídeo aí. Abraço!